Boa noite a todos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Irmã Marisa. Que Jesus nos envolva a todos e vamos envolvendo a nossa irmã Marlene, que vai nos trazer a prece inicial. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva com seu amor e com a sua luz. Vamos iniciar o Evangelho de hoje, pedindo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso amado Mestre, a Maria Santíssima, nossa querida Mãe, a Irmã Marisa, nossa querida mentora espiritual, e toda a equipe espiritual desse trabalho, que sejamos todos envolvidos em muita paz, muito amor, para que possamos seguir os ensinamentos de Jesus para a nossa evolução moral, nos dando força, fé e esperança. Agradecendo a Deus também pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa seara bendita. Vamos iniciar o Evangelho com a oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos envolver agora a nossa irmã Paula, que fará a leitura do Pai Nosso. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva hoje e sempre. Então, vamos fazer a leitura do Pão Nosso, que é o livro psicografado por nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, hoje a lição é a 59, sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus, isso está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Maravilhosa essa lição, né, meus irmãos? Então, vamos ver a interpretação do nosso querido Emmanuel. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade da observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura, até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos e a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos, ter-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina.
Lição maravilhosa, né, meus irmãos? Então, o que Jesus nos diz? Que quando nós tivermos um entendimento do que é justo no universo, como ele tinha, nós teremos plena sintonia com Deus, com o divino. E aí tudo que nós sentiremos, assim, tudo que nós sentirmos necessidade de almejar, será a vontade de Deus, estará em harmonia com o universo. Então será realizado. Então nós vamos deixar de lado aqueles pedidos fúteis que nós fazemos, aquelas infantilidades, vamos dizer assim, e nós vamos ver o bem comum e as necessidades realmente importantes. Então, nós estaremos em sintonia direta com Cristo, com tudo que Ele nos ensinou sobre o amor, né? Eu me lembrei de um filme, quando eu estava fazendo essa preparação, que se chama Avatar. Eu não sei se vocês já assistiram. Esse filme é uma ficção, obviamente, né? Então, seria a seguinte situação, que pode ser até que aconteça, né, com o planeta Terra, devido ao desrespeito à natureza. Então, o planeta fica sem condições de habitação da população, e eles saem buscar outros mundos, né? Tem vários filmes de ficção que falam esse tema, né? Para que não só a população possa viver lá, como eles vão pegar bens naturais que vão utilizar no planeta Terra. E lá tem um povo que é até azul, né? A pele deles é azul, e eles têm uma sintonia entre eles e os animais que vivem naquele mundo, e o universo, até tem uma grande árvore, né, que representa uma questão espiritual para eles. Então, é muito bonito essa sintonia que eles têm com o mundo deles, que eles vivem. E a gente talvez tivesse isso no início, né, quando nós vivíamos na floresta, quando nós éramos mais selvagens, a gente tivesse essa sintonia que nós não temos mais, infelizmente, né? Nós perdemos vivendo na cidade, a gente mal consegue, às vezes a pessoa, no dia a dia, ela fica irritada até com o canto de um passarinho, né? Ela se incomoda porque tem a primavera, então cai flores na calçada, flores, e a pessoa se incomoda. Puxa, é um tapete de flores para você pisar, mas a pessoa perdeu essa sensibilidade, né? Então, acho que espíritos iluminados que viveram como Francisco de Assis, né? Que retomou essa questão da pureza do cristianismo, e ele gostava dos animais, né? Se preocupava, né? Diz algumas historietas até que ele tirava assim uma minhoquinha que estava no meio da estrada, pensando, ela vai ser atropelada, eu vou tirá-la daqui. Então ele se preocupava e as pessoas achavam aquilo infantil da parte dele, né? Mas, enfim, todos os seres são importantes para a criação, né? E todos, tanto do mundo animal quanto vegetal, e o nosso planeta, ele é muito bonito, apesar de tudo. Então, a gente acho que perdeu essa sensibilidade. Então, acho que faz parte da gente retomar essa sensibilidade e olhar não só para os animais, como para os seres humanos, e nisso a gente vai adquirindo também essa sintonia com Jesus, com os espíritos de luz que estão preocupados com o nosso bem e de todos os seres também. Nós somos privilegiados pela nossa inteligência, mas também somos animais, também dependemos da água, dependemos do oxigênio. Então, quando animais grandes como onças e animais maravilhosos, né, estão em extinção, então a gente tem que se preocupar também com a nossa extinção, né? Então, acho que toda essa sintonia de amor ao próximo, né, amor ao nosso planeta, ao nosso universo, vai refletir o que nós vamos almejar, um mundo melhor para todos, né? Talvez a nossa geração consiga ainda tirar as últimas gotas do planeta e ficar tudo bem, mas e as próximas, né? Então, a gente tem que se preocupar. Então, o que é melhor
para o outro, para o futuro da nossa humanidade, dos outros animais, é o que os espíritos superiores com certeza querem. Então, a gente não pode, a gente tem que sair desse sentimento egoísta, infantil, e captar essa energia do todo, né? Eu queria ler aqui, inclusive Emmanuel comenta do Pai Nosso, né? Que às vezes as pessoas recitam as orações como fórmulas, né? Que vão estar repetitivamente falando aquela fórmula como se fosse as palavras ali combinadas, sem você prestar atenção no que você está falando. E a oração do Pai Nosso é maravilhosa, então a gente teria que prestar atenção em tudo que está falando, né? E aí sim teria o sentido, né? Que a gente fala, perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né? Perdoar quem nos ofende, ou quem errou conosco, assim como nós perdoamos, né? Que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos. Então, existe toda uma ligação, né? A gente aceita a vontade divina, se faça a sua vontade acima da nossa. Então, é uma receita. Eu tenho aqui um Pai Nosso, que ele é uma tradução do aramaico. O aramaico é uma língua muito complexa, era a língua que Jesus falava. E é um pouco pobre na interpretação, segundo especialistas. Mas eu tenho uma oração aqui, que é uma tradução muito bonita, eu gostaria de ler para vocês, que ele fala de uma sintonia com o universo, né? Eu acho que tem muito a ver com o tema, né? Então, eu vou estar lendo para vocês. Pai, mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras. Então, ele se refere a Deus como um pai e uma mãe, não só um pai. Respiração da vida, né? Fonte de som, ação sem palavras. Criador do cosmos. Faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Então, vê que interessante. Faz a sua luz brilhar em nós, em torno de nós, para que nós a tornemos útil, para que nós espalhemos essa luz. Então, eu não peço só para mim, eu peço para que eu doe essa luz para o universo. Ajude-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Olha que bonito isso, né? Então, ajude-nos a seguir nosso caminho pelo amor, né? O sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Então, estar em sintonia com Deus e caminhar com todas as outras criaturas. Ele não fala com todos os outros homens, né? Muito, muito bonito isso. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Então, sempre falando do todo, nunca só de mim, né? Que a luz possa emanar por todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe no todo. Então, quando eu ouvir a terra dentro de mim, eu vou entender a sabedoria do todo, todas as providências divinas. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que renova de tempos em tempos e que tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde cresçam as nossas ações. Assim seja. Maravilhoso, né? Então, ele fala dos sentimentos do todo, né? Aqui com essa interpretação, que segundo o que eu recebi, é uma tradução da língua original de Jesus, né? Do aramaico, para o português. E essa oração, escrita em aramaico, ela está numa pedra de mármore em Jerusalém, na Palestina, no Monte Sinai.
na língua original de Jesus. É muito lindo, né? Então, meus irmãos, que nós possamos sentir o Criador e o seu amor, e esse amor possa entrar dentro dos nossos corações e que esse amor possamos refletir para todos os seres que estão ao nosso redor. Muito obrigado. E vamos assim agora, com muito amor, envolver a nossa irmã Célia, que fará o Evangelho da Noite. Graças a Deus. Obrigada, Paula. Tá bom o tom de voz? O volume tá bom? Tá. Eu estou muito feliz por estar de volta, muito emocionada, inclusive, de estar aqui com todos vocês. Gratidão a Deus por esses 2 meses que passei ao lado da minha filha. Foi tudo muito maravilhoso. É só gratidão a Deus por todos esses momentos divinos que Ele nos proporciona, né? E, gostaria de dizer que gratidão e felicidade fazem parte desse evangelho meu de hoje. Por estar com vocês, considero o Grupo Espírita Irmã Marisa uma família, né? Então, somos amigos, irmãos de caminhada, irmãos de ideal. Isso tudo tem um valor muito grande para mim. Gostaria, antes de iniciar o estudo dessa noite, pedindo a todos, fechemos os nossos olhos materiais. Vamos nos ligando mais uma vez a Deus e a Jesus e essa plena de espíritos que trabalha junto a Deus e junto a Jesus para nos ajudarmos, para nos ajudar aqui na nossa caminhada evolutiva do planeta. Gratidão por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que Deus nos provê diariamente. Vamos nos dando a mão, formando um círculo luminoso ao redor de todos nós aqui do grupo, nesse evangelho no lar desta noite, pedindo a Deus e a Jesus a sua luz, que a sua luz brilhe dentro de todos nós, para que a lição da noite tenha bastante entendimento da nossa parte. Obrigada por tudo. Querido irmão, querido mestre, e o nosso Pai maior, nossa querida irmã Marisa e a nossa querida mãe, que assim seja, graças a Deus. A lição de estudo dessa noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E os itens são o item 1 a 3. Item 1. Fazer uma leitura é uma lição, até que é uma lição pequena, mas sempre, né, com muito ensinamento. Todas as lições do Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 5, 6 e 10. E tem 2. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 6, versículos 24 e 25. E agora o próximo item, o 3, o título é Justiça das Aflições.
As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Até grifei esse final aqui, porque no meu entendimento, né, nós, espíritas cristãos, esse fechamento da lição traz toda a explicação da própria lição. E aí, também fazendo os estudos sobre essa lição, a gente lembra de Jesus, né? Sempre o nosso querido irmão e mestre Jesus. E todas as lições que Jesus nos trouxe, através de suas próprias experiências humanas, ou seja, né, mundo real, história real, e essas experiências que foram relatadas não por ele, Jesus, mas sim pelos seus discípulos, com a própria lição aqui, em todas as passagens, uma delas foi Mateus que trouxe, outra foi Lucas novamente, né? Então, a própria experiência que Jesus nos trouxe, enquanto humanizado, né, enquanto encarnado aqui no planeta, ele vivenciou tudo isso para demonstrar que tudo faz parte da trajetória desse planeta. E aí vem o Espiritismo para nos explicar além da letra, né, que é muito importante. Então, se nós não desenvolvermos um olhar espiritual sobre a matéria, se torna bem difícil o entendimento e a aceitação de tais situações, né? Não é mesmo? Se a gente, nós que estamos em estudo, se a gente fizer uma experiência de vivenciar situações, mas sem ter o conhecimento da doutrina espírita, você fica sem chão, sem norte. Então, a doutrina espírita nos dá esse afago, né? E por que isso, né? Por que sem a doutrina fica muito difícil? Porque nós ainda somos muito apegados à matéria, né? E esta lição, em especial, nos fala de aflições. Então, eu fui buscar no dicionário, até para o meu entendimento, a gente até pode já ter, né, o nosso entendimento do que seja aflição. Mas eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra aflição. Então, aqui traz, aflição.
condição de quem está aflito, angustiado, preocupado, sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Enfim, tudo isso nos traz situações tristes, né? Depressivas. Na linguagem popular, situações que nos deixam para baixo, né? Nos põem para baixo. E aí a gente para e tenta olhar para a nossa própria vida e ao redor de nós, e quem nesse planeta não passou por essas situações? Não passa, não passou, não passará, né? Ou não repassará. Eu até pus assim, podemos dizer que, felizmente todos passaremos. Por que felizmente? Porque nós estamos encarnados em um planeta escola, um planeta de provas e expiações. Sabemos que não estamos aqui a passeio, estamos aqui por um único motivo, nossa elevação moral e espiritual. E se não tivéssemos essas situações em nossa trajetória espiritual, de que forma pararíamos para pensar em Deus e nos ensinamentos de Jesus? Na verdade, a gente se distancia, né? Quando a gente não tem situações difíceis, a gente nem lembra de Deus, não lembra de Jesus. Mas quando a gente está numa situação difícil, a gente se apega e vai atrás do que pode nos dar um afago, né? E aí, eu até, também pensando nessa lição, eu lembrei novamente de Jesus, né? E Jesus, quando esteve encarnado, será que ele teve em algum momento depressão, ansiedade, tristeza? Através das lições do Evangelho, sabemos que sim. E de que forma Jesus lidava com esse sentimento? Com certeza, buscando inspiração na própria condição humana e na inspiração divina. Então, matéria e espírito, né? São em horas como estas que buscamos a compreensão pelo ponto de vista espiritual, não pelo ponto de vista moral, pois por esse lado não teremos entendimento, não teremos mesmo. Vamos refletir nesta lição olhando para a nossa trajetória aqui no planeta. Quantas situações difíceis já passamos? Quem nos causa tais situações? Via de regra, a gente afirma o outro, mas podemos olhar o outro como instrumento da nossa evolução. E aí fica mais fácil. O outro é a ponte até Deus. Precisamos nos relacionar, né? Senão a gente não evolui, se a gente não se relacionar. E se não estivéssemos fortalecidos em Deus e nos ensinamentos de Jesus, como poderíamos suportar, né, tais situações? Mas, novamente, graças ao Espiritismo, que nos mostra, através de uma lógica tão transparente e didaticamente e amorosamente nos trazida pelos Espíritos de Luz, que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, como a própria lição diz. Ou é por causas anteriores, ou é por causas atuais. Sendo uma ou outra, temos a chance de repassarmos a lição. Somos espíritos em experiências humanas. Mas qual de nós já se sente assim? Eu vou falar por mim mesma, né? Eu digo que eu sou muito mais humana ainda que espírito. E por quê? Porque ainda, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com os estudos, eu me melindro, me fragilizo, me entristeço, me decepciono, me desespero, me preocupo, perco o sono, o equilíbrio, perco a paz. Mas nesse momento, quando a situação é uma situação que me desequilibra muito,
trago na minha lembrança situações que já vivi com todos esses sentimentos. E quando nos permitimos essas mudanças de sentimentos, afinal, você não consegue mudar o que não conhece, não é verdade? Se a gente não trabalhar esses sentimentos que nos incomodam, e em paralelo com os estudos que a gente faz, a gente busca uma mudança. Então, a trajetória fica mais leve. Continua sendo difícil, mas fica mais leve. E a ajuda vem através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Eu aqui estou falando de mim, né? Que quando passo por situações difíceis, eu vou buscar os livros que eu li, me fizeram bem, eu volto a reler. Busco palestras que me elevam espiritualmente. Enfim, busco tudo que me faz bem, né? E ao qual eu acredito, graças a Deus. Aí eu paro, me reequilibro, oro, peço ajuda a Deus e a Jesus e ao meu mentor. Ajuda e sustentação para que esse momento difícil, essa força espiritual e esse entendimento por acreditar que não poderia ser de outra forma, me faz ter força para seguir, nem que seja rastejando, né? Mas seguir dia a dia, trabalhando, orando, acreditando e refletindo em tudo que eu vivenciei. E é um momento que a gente se fortalece e vê que a gente sai melhor dessa situação, né? Então, agradeço pela lição. E aí, falando por mim mesma, né? Se a gente não consegue ainda fazer grandes mudanças, vamos iniciar pelas pequenas. E eu sempre, né, que faço o evangelho, eu sempre trago uma frase, que eu gosto de frases, que eu acho que traz uma interpretação boa de tudo que a gente está estudando. E aqui é uma de Machado de Assis, né? No maior mal, a gente pode tirar um bem. E é verdade. E como sabemos, o próximo minuto, ninguém sabe o que vai acontecer, a não ser Deus e Jesus. Então, a gente não deve mais perder tempo, né? Também trazendo um pouquinho da situação que eu vivenciei, esses 2 meses que estive na casa da minha filha, uma amiga, né, quase uma irmã minha, a mãe desencarnou assim, repentinamente, né? Passou um dia normal, bem de saúde, 65 anos, era saudável, não tinha nenhuma doença, não estava doente. Foi deitar, o marido, ela sempre levantava antes do marido. Nesse dia o marido levantou antes dela, achou que ela estava dormindo um pouquinho mais. Como ela não levantava, ele foi chamá-la e ela tinha desencarnado. Então, para minha amiga, que é espírita, ela também era espírita, foi bem difícil, uma situação assim bem difícil, mas o próprio espiritismo, eles estão indo, né? Eles frequentam a Seara Bendita, estão indo lá na doutrina, estão se reequilibrando, né? Então, situações assim nos faz refletir. O próximo minuto pode acontecer daqui a pouco. Então, né, que quando a gente desencarnar, se esse minuto acontecer e a gente chegar do outro lado, que a gente não tenha esse arrependimento de não ter feito a coisa certa, porque conhecimento disso nós temos, né? E a gente deve lembrar sempre, né? A igreja mais alta da Terra está em nós mesmos. O Evangelho dos Mestres, aqui é interessante, ontem eu tive uma aula e um dos professores trouxe isso e eu trouxe aqui para o Evangelho, que eu achei bem interessante a forma que ela colocou. Que o Evangelho do Mestre não fala para a Célia com 61 anos, 2 filhos, 2 netos, residente em Osasco, aposentada. Isso tudo é ilusório, é passageiro. O Evangelho do Mestre fala para o meu espírito eterno. E é nisso que a gente deve refletir sempre, né?
Então, a gente tem que fazer mudanças no mundo interior, ser mais humano, mais forte, não dá mais para adiar, não dá. A gente tem que ter essa consciência que seja sempre o nosso alerta, né? Acomodar-se não nos ajudará a crescer. O bom da vida é que os desafios nunca acabam. Vamos fazer da nossa vida uma obra de amor. E como disse a nossa querida irmã Marisa, no encontro de quinta-feira passada que eu estive, façamos a nossa parte. Então, o tempo todo, né, a gente tem que fazer a parte da gente, porque graças a Deus estamos nessa doutrina, estamos em estudo, então a gente não pode errar mais não. E eu queria, só para fechar essa lição, deixar algumas reflexões aqui para nós que conhecemos bem, né, nós espíritas cristãos. De acordo com a sabedoria divina, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que significa que somos livres para agir de maneira que quisermos, mas não poderemos escapar dos efeitos causados pelos nossos atos. Dor, recurso terapêutico. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Felicidade, portanto, não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão de sua finalidade. Essa frase foi trazida por Joana de Ângeles no livro Iluminação Interior. 4. Impensável valorizar a aflição, sopesando-a, ou seja, pesando-a, com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inauríveis do Evangelho em clima de serenidade. Respeito e amor, ali todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados. Também trazida por Joana de Ângeles, Celeiro de Bênçãos. É isso, meus irmãos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui reunido com todos vocês mais uma vez. Uma boa noite para nós todos, sempre sob a luz do Evangelho de Jesus. E vamos envolvendo com muito amor, um abraço carinhoso, a nossa querida irmã Regina, que trará para nós as vibrações dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Célia. E bem-vinda. A gente estava com saudade de você. Parabéns pela netinha também. Vamos, então, nos reunindo em oração e doação, fazendo com que os nossos corações abram as portinhas das energias de doação, para que possamos fazer um pouquinho da nossa parte de caridade espiritual. Então, vamos assim, vibrando pelo bem universal, pela paz entre os homens de todo o planeta, pelo nosso planeta, em especial por aqueles países que se encontram com grandes catástrofes naturais, como vulcões, furacões, e o planeta em geral, tomado por uma pandemia que nos faz pensar, que nos faz evoluir e saber que alguma coisa está errada e que precisamos consertar a todos nós. Vamos vibrando assim por todas as religiões, que se possa fazer uma aliança e que possamos saber que Deus é um só, que as crenças são divergentes, mas que todas são para o bem, e pelo menos se não são, deveriam. Que possamos nos unir sempre em torno da palavra do nosso Mestre. Vamos vibrar assim por nossos irmãos que se encontram no caminho de alguns vícios, de drogas, de jogos, ou qualquer outro, que nos atrasa um pouco a evolução, que possam ser auxiliados, que possam receber energias boas, que possam ser auxiliados pelos bons espíritos. Vamos vibrando por todos os nomes que se encontram nos pedidos de orações do Marisa, tanto quanto os encarnados como desencarnados.
vibrando ainda muito pelo nosso centro, que se encontra em trabalhos de recuperação do nosso serviço voluntário, que possamos realmente conseguir alcançar no próximo mês a nossa verdade, o nosso carinho pelos nossos assistidos, que possamos fazê-lo e que sejamos bem-sucedidos, que possamos, daí em frente, começarmos a voltar às nossas tarefas, na qual, na verdade, não abandonamos, só demos um tempinho longe da parte física, mas a parte espiritual esteve sempre ligada, né? Enfim, pedimos a Deus licença para pedirmos por nós mesmos, pela nossa família, pela nossa saúde, em especial por todos os que trabalham no Irmã Marisa, que possamos estar bem sintonizados, bem preparados para o nosso novo futuro. Que Deus nos conceda muita energia, muita segurança e muito amor para doarmos. Graças a Deus. Vamos envolver o nosso irmão Eurípides, que fará por nós a prece final. Boa noite a todos. Mais uma vez, só podemos agradecer esta oportunidade de estarmos juntos, de estarmos com as nossas rogativas, com as nossas emissões de vibrações a todos os que mais necessitam, fisicamente, espiritualmente. Nós só podemos agradecer a toda esta equipe que nestes últimos dias tem nos socorrido às quintas-feiras, nos fortalecido em todas as quintas-feiras em nossa preparação à nova atividade. Por isso, o agradecimento é bem-vindo e, como disse a nossa irmã, nosso preparo a que consigamos os nossos objetivos diante da oportunidade que temos. Agradecimento a mais este evangelho, o fortalecimento, o empenho de cada um e a nossa gratidão a todos. Que Deus, nosso Pai, fortaleça os nossos corações e nos despeça em sua santa paz. Que assim seja, graças a Deus.